Esperar um minutinho, eu não tô te ouvindo, pra gente entrar ao vivo. Pronto. Bom, consegui entrar ao vivo aqui pelo Instagram. E aí agora eu vou só esperar o Dr. Marcelo pra gente aceitar por aqui e poder voltar. Boa noite, Alice! Ai, meu Deus. Sem áudio. Hoje a gente tá apanhando aqui do computador, gente. Deixa eu ver se a gente consegue só arrumar o som. Vocês conseguem me ouvir? Não? Começar a falar sobre. Vocês conseguem me ouvir? Não? Pessoal do Instagram consegue me ouvir bem. Pessoal do YouTube ainda não. Então, tô só tentando resolver aqui pelo YouTube pra gente poder voltar. Consegue me ouvir bem? Pessoal... Vocês conseguem me ouvir agora no YouTube? Não? Não? Eu vou sair e vou voltar aqui no YouTube, tá bom? Gente, são coisas que só quando a gente faz ao vivo consegue acontecer, né? É bom que dá tempo pra vocês irem entrando aqui pelo Instagram pra gente poder começar. Dependendo de como for, vou ver se a gente fica aqui pelo Instagram e depois a gente leva pro YouTube. Vocês conseguem me ouvir agora no YouTube? Conseguiram? Fer, que bom que você tá aqui no Instagram. Se Deus quiser, em breve vai estar pronto, né? Pra gente poder seguir em frente, Fer. Bom, gente. Vamos ver. Acho que a doutora Camila ainda não tá saindo o áudio aqui para as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Vamos. Acho que não vai dar certo pelo YouTube o áudio, né? Deixa eu ver se eu já achei o Dr. Marcelo aqui, para que ele possa entrar. Oi, Aline! Janaína, boa noite! Vou esperar. Pronto! Estou participando aqui do Instagram. Agora sim. Então tá a live do YouTube, é isso? A gente vai participar só pelo Instagram? Isso mesmo. Então tá bom. Então vamos por aqui, então. Vou fechar o computador aqui e direto pelo celular. Combinado. Bom, Marcelo, então, primeiro, obrigada pela sua participação e obrigada mais ainda por quem está aqui aguardando a gente nesses problemas técnicos, né? De que quando a gente vive ao vivo acontecem, né? Perdi aí para esses probleminhas nossos, a gente estava se ajeitando aqui, eu tentando entrar pelo Instagram e a doutora Camila tentando entrar para quem está no YouTube. Eu estava conseguindo falar com o pessoal do YouTube e ela conseguindo falar com quem estava no Instagram. A gente teve que optar por uma das plataformas, né? Então a gente vai acabar usando mesmo aqui o Instagram para falar com vocês dessa noite. Mas o importante é que tem bastante gente aí, a gente vai ter um papo bem legal. Eu representando o laboratório, sendo responsável do laboratório, eu vou falar um pouquinho do que a gente vive lá dentro, né? Que é um local isolado para vocês, mas de muita curiosidade, é lá onde a magia acontece. A gente fala que é o coração da clínica, né? Onde os embriõezinhos crescem, onde a gente consegue realmente dar início à vida e ao sonho de vocês. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Faz um tempinho que eu não participo das lives, mas pretendo voltar em breve aqui. Mas quero colocar até, isso é importante, eu estou sempre à disposição de vocês, dos pacientes nossos da clínica, através do Abraça, que é o nosso departamento de relacionamento. Se vocês precisarem ou quiserem saber mais sobre o laboratório, falar com o embriologista, eu estou sempre à disposição para representar o laboratório, para explicar para vocês como é que as coisas acontecem lá dentro, tirar dúvidas, né? A gente sabe que tem, quando a gente entra nesse universo da fertilização in vitro, a gente acaba ficando com muitas dúvidas e a gente quer saber sempre mais. Então, além dessas informações que a gente está passando para vocês aqui ao vivo, que vocês podem conversar conosco, estou à disposição para responder as dúvidas de vocês através do Abraça. E a gente tem muito material também, né? Lembrando, né? Tem no YouTube, tem muitos vídeos, grande parte do conteúdo que a gente vai falar aqui tem lá sobre a
tem nos blogs, tem conteúdo para vocês aí. Boa noite, doutora Camila. Boa noite. Tem gente aqui para puxar o lado do laboratório, né? Já vi um monte de gente colocando lado e um coraçãozinho. E eu contei para vocês que ele gostava de mostrar a imagem e vocês viram no Stories, né? Que era verdade mesmo. No próprio Stories já apareceu um embriãozinho brilhando lá. Então, é sempre assim. É bom que visualmente a gente consegue entender melhor, né? Bom, a gente estava conversando um pouquinho, Marcelo, na verdade, na primeira live, né, sobre o laboratório, a gente conversou mais sobre os embriões no laboratório, a gente conversou mais da aplicabilidade clínica, do que significa transferir a fresco, transferir congelado, quando a gente faz de um, quando a gente faz de outro jeito, né? E aí, a maioria, na verdade, todo mundo votou que você deveria voltar para agora falar a parte do laboratório dos embriõezinhos. E a gente... E aí eu separei aqui as principais perguntas, mas já vou deixar aqui falado para vocês também, que pode mandar a pergunta por aqui e a gente vai selecionando para responder também. E a gente começou a primeira live, na verdade hoje eu já conversei um pouquinho sobre D3 e blastocisto, depois eu vou pedir para você comentar um pouquinho também, mas a gente começou a primeira live falando sobre a questão da formação dos embriõezinhos, né, do início, da fertilização clássica, da ICSI, que muita gente às vezes tem dúvida, né, do que significa isso, eu vou fazer FIV, vou fazer ICSI, é a mesma coisa, não é? Para a gente explicar como é que funciona esse processo no laboratório, né? Sim, perfeito. Eu gosto de trabalhar com imagem, né? A doutora Camila bem colocou. Eu acho que fica mais fácil da gente absorver a informação. Eu acho que eu vou conseguir até aproveitar aqui para passar um pouquinho da imagem de vocês. A gente está com uma ferramenta só. Eu acho que eu vou mudar a câmera aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho do óvulo ao embriãozinho, desse período tão importante que a gente trabalha dentro do laboratório, né? São poucos dias, a gente está falando de até 7 dias de desenvolvimento embrionário, mas são momentos cruciais para que a gente tenha o sucesso da gravidez, para que aconteça a gravidez. A gente trabalha com um período em que a gente tem os gametas, né? Então, os óvulos obtidos através da estimulação ovariana e da coleta no centro cirúrgico, e os espermatozoides, que podem ser obtidos através da masturbação ou através de procedimentos cirúrgicos também no centro cirúrgico. Então, eu vou virar a imagem aqui, vamos ver se dá certo, se fica bom para vocês. Eu estou filmando o meu computador aqui, mas eu peguei uma imagenzinha de internet, né, do desenvolvimento embrionário. A gente tem aqui o óvulo com as células que vêm. Então, o óvulo, ele vem, isso aqui é só um desenho, né, mas eu acho que fica mais fácil de mostrar para vocês. Quando a gente mostra a foto na recuperação, quem passou pelo tratamento já acho que vai lembrar, vocês recebem uma imagem com vários óvulos, com um monte de célula em volta, parece grosseiramente, mas um ovo frito é mais ou menos isso aqui. São as células do cúmulo, que estão em volta aqui. E a gente tem o óvulo aqui, né, do lado de dentro. Na FIV clássica, a gente tem mais ou menos esse cenário, que é como acontece dentro do trato reprodutor feminino quando se tem uma fertilização que não seja in vitro, né? Então, os espermatozoides, eles caminham através do trato feminino, encontram o óvulo e eles vão encostando aqui nas células do cúmulo, né? Eles fazem esse reconhecimento celular aí. E um mais oportuno, no caso esse aqui tá sinalizando aqui, né, que ele está entrando e ele vai colocar o material genético dele dentro. Na FIV clássica, a gente também coloca um monte de espermatozoides em volta, numa plaquinha, né, uma plaquinha como se fosse um pequeno prato, né, uma plaquinha pequenininha que vai dentro da incubadora. A gente coloca uma quantidade que tem que ser grande de espermatozoides na FIV clássica e eles acabam entrando também dessa forma dentro do óvulo. Qual que é a limitação principal dessa técnica? É que a gente não consegue aplicá-la quando a gente tem uma oligosevera, quando o homem acaba produzindo uma quantidade ou uma qualidade espermática muito baixa. Então, a ICSI, ela surgiu como na década de 90, especialmente, né, que foi mais bem difundida, no comecinho da década de 90, ela surgiu como uma revolução muito grande para esses homens que têm poucos espermatozoides. E com um espermatozoide a gente consegue fertilizar um óvulo, né? A gente consegue injetar e esperar uma fertilização. Então, no laboratório, o que a gente faz, hoje em dia, né, em grande escala, é a ICSI mesmo, né? A gente utiliza um equipamento especial, que é um microscópio invertido, é um microscópio em que a gente consegue ter um controle, né, desses gametas e colocar o espermatozoidezinho, a gente pega ele com uma pipetinha,
segura o óvulo, vocês já devem ter visto, eu nem separei um vídeo desse, porque ele é bem batido, né? Quem está buscando sobre fertilização deve ter visto várias vezes, né? Vem uma pipeta que segura o óvulo de um lado e o espermatozoide ele é injetado do outro. No dia seguinte, a gente tem a formação do pré-embrião, né? A gente espera ver a fertilização. Então é aquele momento de grande ansiedade em que aquela imagem daqueles óvulos que a gente colhe de um dia, no outro dia vocês estão esperando ver o que aconteceu. O laboratório vai mandar aquela resposta, né? De quantos óvulos foram fertilizados, quantos estavam aptos à fertilização, né? Porque também precisam ter os óvulos adequados, né? O óvulo ele tem que estar num período adequado, específico de maturação, para que a gente possa injetá-lo. E em alguns casos a gente não tem, né? A gente fala, colhemos 10 óvulos, mas em várias vezes a gente tem aí alguns óvulos imaturos e a gente pode não conseguir aproveitá-los na fertilização. No dia seguinte, a gente tem a formação dos pronúcleos, né? Que é a formação do zigoto. Então, a gente tem um material genético do espermatozoide, um do óvulo, e a gente consegue ver isso no laboratório, são os pronúcleos. E aí, assim, a gente consegue dizer quantos óvulos foram fertilizados. Depois, começa a clivagem, né? A clivagem é quando a gente tem a divisão celular. O óvulo, que é uma célula só, funde o material genético, aqui tem a fusão, né? Está representado aqui. Aí, sim, a gente tem 46 cromossomos, né? E ele vira um embriãozinho de 2 células. E ele vai dividindo assim, exponencialmente, até a gente ter o terceiro dia, que é o embriãozinho que a gente fala que é D3, que é de 8 a 16 células. Ele fica um amontoadinho de célula aqui. E depois a gente fala um pouquinho da morfologia, né? Que esse é o momento que a gente consegue já ter uma classificação morfológica do embrião. A gente consegue classificar tudo, né? A gente consegue ver a morfologia do espermatozoide, no caso tem a supermorfologia. A gente consegue ver a morfologia oocitária, tem várias situações que a gente consegue determinar, né? A morfologia do óvulo. A gente consegue também classificar aqui os pronúcleos em relação aos nucléolos, a centralização deles. Então, tem como classificar morfologicamente. Mas o importante para a gente, né, na decisão da transferência embrionária, começa aqui no terceiro dia, quando a gente vai transferir ou congelar esses embriões de D3. Depois disso, essas células, se a gente for levar para D5, né, que é o estágio do terceiro ao 7º dia, normalmente é o 5º dia, a gente começa a ter ainda mais multiplicação celular até virar um amontoadinho de células, né, que a gente chama de mórula, onde a gente já não tem uma definição muito boa entre as células, a gente não consegue contar, já são incontáveis células, e da mórula a gente começa a ter a cavitação, surge uma cavidade aqui, né, nessa quantidade de células aqui, abre um espaço, né, que a gente consegue ver, e a gente já consegue definir, aqui é a fase que começa a ficar mais bonitinho ainda, né, que a gente fica apaixonado de ver aqui o início da formação do bebezinho. É aqui que a gente vai ter o início do bebezinho. A gente já tem uma diferenciação que a gente chama de massa celular interna. Aqui eles chamaram de embrioblasto, né? São as células germinativas do embrião. E a gente tem a trofectoderma ou trofoblasto, como está representado aqui, que é o que vai dar origem à placenta. Esse é o estágio máximo do laboratório. Então a gente está de óvulo a blastocisto. Aqui parou. Aqui ele está representando o endométrio. Então a gente precisa hoje desse tecido tão especial que é o endométrio, que é o tecido de dentro do útero, para o embriãozinho fazer esse reconhecimento, né? Ele reconhece aqui, e é isso que a gente espera, esse momento também mágico, mas que aí já não está mais sob controle, e esse aqui não é assistido, a gente não sabe, porque a gente entrega esse embriãozinho aqui para transferência, né? Ou esse aqui, e esse momento aqui da fixação desse embriãozinho no endométrio, a gente fica esperando aí aqueles momentos tão definitivos aí dos 14 dias que nem está aqui, né, que é da anidação. Que inclusive tem um vídeo da doutora Camila que é muito bem visitado, se vocês quiserem entrar lá falando sobre anidação, tem muito comentário, é um dos vídeos mais bem vistos também no YouTube, tá? Que é desse momento aqui que a gente não observa in vitro, né? A gente entrega o embriãozinho, transfere e espera que isso aconteça aqui, e aí a gente tem o resultado de beta e a evolução do embriãozinho. Daqui para frente ele diferencia muito mais, né? Para dar origem realmente ao bebê. Que bom, lindo! Mas, ó, vou te falar que você comentou que a gente começa a achar lindo lá quando vê o blastocisto. Na verdade, a foto dos óvulos a gente já fica maravilhada. Ai, que lindos os óvulos! Então, começa antes. Quanta gente a gente não ouve falar, né? Manda pra nós essa foto tão linda pra gente montar depois a história, né? Do bebezinho, né? Do nascimento do bebê.
Então, do ponto de vista clínico, né, o que o Marcelo estava mostrando a respeito ali da formação dos embriões, o surgimento, né, da ICSI, da gente poder selecionar o espermatozoide que vai encontrar o óvulo e da super ICSI também, veio justamente para facilitar nesses casos em que a gente tem fator masculino mais severo, né, e como ele comentou que a gente tem uma redução ali do número ou da movimentação dos espermatozoides, porque a gente consegue ser um pouco mais seletivo, né? No momento de pegar o embriãozinho para colocar dentro do útero. Ó, o comentário, concordo, parece uma vida esses 14 dias, eu vou saber dia 3. E a gente está aqui muito na torcida e muito na expectativa por boas novas, né? A gente tem algumas perguntas aqui, já estão falando do próximo tema que a gente iria abordar. Então, já vou entrar um pouquinho mais nesse assunto para a gente poder conversar. Então, entendemos toda a formação dos embriões, o período ali, né, da implantação, e aí a gente sabe que em alguns casos a gente pode seguir com a transferência de embriãozinho a fresco, em outros casos a gente precisa congelar embriãozinho para transferir no futuro, ou a gente transfere uns e congela os demais, né? E surgem muitas dúvidas, né, muitas preocupações no que diz respeito ao congelamento, né? Às vezes a gente fala para a paciente, olha, vai precisar congelar, e a primeira preocupação é, nossa, mas não vai ter prejuízo, né? Não tem risco para o embriãozinho da gente fazer dessa forma. Como é que vai ficar esse congelamento? Então, acho que uma coisa interessante é da gente entender primeiro como é que funciona, né? Para a gente congelar embriõezinhos dentro do laboratório, como que é o processo do congelamento, qual que é a segurança desse processo, que ajuda a acalmar o coração de quem vai congelar embriãozinho, seja porque vai transferir alguns e congelar outros, ou porque não vai transferir nesse momento, né? Verdade. É muito importante ter o congelamento dos embriões, porque permite que a gente possa aproveitar ao máximo os óvulos que foram colhidos, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer uma quantidade de embriões maior do que a gente vai transferir naquele momento. Algumas vezes a gente não pode ir a fresco, né? Então tem essa decisão se congela ou se transfere, mas em alguns casos a gente transfere a fresco, né? Que a gente fala que é a transferência logo depois da coleta. Então nesse momento do desenvolvimento do embrião, sem ele ter sido congelado ainda, mas tem transfere a fresco e ainda assim sobram muitos embriões, e a gente precisa congelá-los, né? E no começo das fertilizações in vitro, tinha um resultado satisfatório para congelamento de embrião. Era uma célula difícil de ser congelada, o óvulo mais difícil, porque o grande segredo do congelamento é a água, né? Como a gente faz para desidratar essa célula, colocar um crioprotetor e as organelas estarem preservadas, né? Porque o espermatozoide não, o espermatozoide consegue congelar há muito tempo, porque ele é uma célula que praticamente não tem citoplasma, é só material genético compactado. Então, a recuperação desses espermatozoides pós-congelamento é muito melhor, já muito bem estabelecido, e a gente já faz há muito tempo. E a revolução no congelamento de embriões veio com uma técnica que chama vitrificação, que na verdade é uma técnica antiga, também da década de 90, mas que não tinha sido aprimorada ainda. Surgiu a vitrificação, ao mesmo tempo tinha o congelamento lento, que a gente usava umas máquinas de congelamento. Eram ciclos de 3 horas de congelamento no laboratório, e o resultado não era bom, não era satisfatório. A gente não congelava nem óvulo nessa época. Eu peguei essa época, eu também fiz um congelamento lento, mas mesmo assim a chance de engravidar, né, as taxas de gravidez com o congelamento lento eram muito baixas, né? A gente tinha aí taxas semelhantes à da inseminação, de 20%. E hoje em dia a gente consegue ter a mesma taxa de gravidez com o embrião a fresco ou congelado. Então a técnica ela foi muito aprimorada, e especialmente por conta de alguns segredinhos aí da técnica. É importante que o laboratório tenha um protocolo muito bem estabelecido, porque na verdade o processo não é muito complicado, mas realmente tem que ter muita mão, tem que ter muita habilidade aí para poder fazer. E hoje em dia, acredito que todas as clínicas do mundo utilizam somente a vitrificação. E como é que ela funciona? Na verdade, basicamente, você trata e coloca um crioprotetor, e ela funciona... um dos segredos é que ela funciona numa taxa de mudança de temperatura muito alta. Então, você tem o ambiente, o embriãozinho, e de repente você coloca a 196, né? E a taxa de congelamento ela é bem, bem rápida. E na hora de descongelar, é uma coisa. E eu vou mostrar para vocês aqui também, tem uma imagem de umas palhetas, porque fica meio que no imaginário, né? Onde
colocado esse embriãozinho? É num tubinho, é numa plaquinha? Então aqui a gente esquece a plaquinha. Ah, a doutora tem uma paletinha ali. Tem, né? Eu trouxe! Só você tem imagem, eu tinha que ter alguma coisa para mostrar também. Mas pode mostrar. Mas, porque eu vou mostrar Hã? aqui, ó. Ah Você lá. quer mostrar? Não, pode Porque mostrar primeiro. aqui eu selecionei uma foto, né? Que é dessa paletinha que a doutora tem em mãos aí. Essa é a pontinha dela, né? Então aqui a gente tá vendo a pontinha dela e aqui tem um embriãozinho. E esse é o meio que fica em volta. A gente seca esse meio aqui, deixa só o embriãozinho e mergulha no nitrogênio. Aqui tem uma outra imagem de uma caixinha aqui em que é colocado. Então, para vocês terem uma noção aqui, né, a palheta, né, que é isso que eu mostrei ali, é mais ou menos desse tamanho de uma caneta, só que ela é bem fininha. E o embriãozinho ele vai na ponta, a gente coloca na lupa, né, esse embriãozinho ali, e mergulha no nitrogênio, encapa, e é isso que a gente tem, na verdade. É algo que, de certa forma, é simples, mas precisa de uma certa habilidade do embriologista para que aconteça. E hoje é isso mesmo. A gente tem uma segurança muito boa para fazer o congelamento e descongelamento desses embriões utilizando essa técnica que é a vitrificação. Vou mostrar para vocês, só para vocês terem noção de tamanho, gente. Olha, minha mão é pequena, mas olha, é bem menorzinho, né? E ele falou que é simples porque ele é modesto, né? E tem a habilidade. Mas olha o tamaninho que a gente tem aqui para colocar o embriãozinho, né? Aqui na pontinha. Então, realmente é bem pequenininho, é bem delicado, né? E aí eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês, isso fica no consultório para a gente poder mostrar em consulta, né? Porque é uma curiosidade de como é que os embriõezinhos ficam, né? Guardadinhos também. Eu vi aqui que tem muita gente comentando que logo vai esperar o beta, que dia 26 está chegando. Se Deus quiser, dia 26 vai ser um dia de muita notícia boa. Estou aqui na torcida por vocês que estão comentando aí do dia 26. E do dia 3 também, que eu vi que o outro comentário, ela comentou ali de que dia 3 já vai ficar sabendo. Bom, e aí a gente entender um pouquinho mais a respeito do congelamento. Como tem mais perguntas sobre esse assunto, eu vou pular um pouquinho o nosso raciocínio para responder as perguntas daqui, porque bastante gente está perguntando sobre quando congelar embrião, e aí a gente entra no assunto, né, de D3, de blastocisto, entender um pouquinho mais o que significa um embriãozinho de D3, um embriãozinho de blastocisto. Você mostrou um pouquinho, né, sobre isso quando a gente viu todo o desenvolvimento, mas para a gente entender, quando a gente começou essa live ainda no perfil do Ceferp, a gente falou um pouquinho, né, sobre D3, blastocisto, se um era melhor que o outro ou não, mas queria que você comentasse, assim, do ponto de vista do laboratório, né, o que significa um embriãozinho de D3 em blastocisto, por que alguns casos a gente pensa, né, em deixar em D3 ou em levar para blastocisto também? Sim. A grande limitação, como eu falei no passado, para a gente congelar blastocisto, ou para levar o embrião para blastocisto, era uma limitação do próprio laboratório mesmo, né? O embriãozinho passa por um momento de seleção muito importante do D3 ao D5. Tem-se uma perda aproximada aí de 50%. Então, o laboratório ele tem que estar muito bem estruturado, tem que ter equipamentos específicos. Hoje, grande parte dos laboratórios tem incubadoras específicas para cultivo em blastocisto, que tem que ter uma concentração controlada dos gases, né, em especial o oxigênio. E no passado não tinha, a gente usava incubadoras que eram de cultivo celular comum, e a qualidade do ar também evoluiu muito no laboratório. Hoje a gente tem equipamentos para fazer filtragem, controle de temperatura, umidade, e houve muita evolução, né, do próprio laboratório, das técnicas e dos equipamentos para que a gente pudesse hoje chegar no máximo que eu falei, né, do desenvolvimento in vitro embrionário, que é o blastocisto. E eu acho que um dia talvez a gente consiga aí desenvolver um endométrio artificial, quem sabe, um útero artificial, mas nesse momento a gente consegue chegar até esse estágio do blastocisto. Então, a gente consegue ter um bom desenvolvimento, né, desses embriões, mas por que a gente não faz isso para todo mundo? Porque tem uma situação importante que é a quantidade e a qualidade de embriões. E a expectativa do casal também, né? Que tem que ser levado em consideração. Então, como eu falei, tem uma perda. A gente, às vezes, tem 5 óvulos, então vou falar um pouquinho das taxas para vocês entenderem que não é 100%, né? Se tem um óvulo, tem um embrião, não é assim que funciona. A gente tem uma perda aí da quantidade de óvulos. Da quantidade de óvulos esperado, a gente costuma, às vezes, ter uma perda de óvulos colhidos, ou seja, do que vem do ultrassom, muitas vezes o que a gente recebe no laboratório não é a mesma quantidade, pode ser menos, né? A gente pode ter uma perda.
como eu falei, tem óvulos que vêm em estágio de desenvolvimento diferente, de maturação diferente. Então, nem todos os óvulos podem ser aproveitados para fertilização in vitro. Mas, mesmo assim, dentre aqueles injetados e fertilizados, a gente tem aí entre 70% e 85% de fertilização, né? No Brasil, gira em torno de 70%, nosso laboratório gira em torno de 85% de fertilização. Então, de 10 óvulos injetados, a gente tem uma fertilização aí de, às vezes, 8 embriões, vou colocar assim, só para vocês entenderem mais ou menos. Esses 8 fertilizados têm que chegar em terceiro dia. A taxa de clivagem que a gente chega, ou seja, de embriões que são fertilizados, que vão chegar no terceiro dia, né, nesse estágio de clivagem, é de aproximadamente 90%. Então, você também pode ter uma perda aí entre a fertilização e a clivagem. E do terceiro dia ao quinto dia, como eu falei, às vezes a gente tem uma perda aí de 50%. Então, quando a gente está falando de uma quantidade grande de embriões, não há muito problema da gente deixar todos para blastocisto, por exemplo, porque mesmo que você tenha perdas, você ainda vai ter alguns embriões ali no final desse processo para poder ter a transferência. Agora, quando a gente tem uma quantidade pequena de embriões, a gente tem que levar em consideração o fato de que a gente vai passar, às vezes, pelo processo todo e no final desse processo a gente não ter embriões para transferir ou ter uma quantidade muito pequena, que pode não ser a expectativa do casal. Então, a gente costuma, na clínica como um todo, sempre individualizar cada caso, conversar com o casal, né, e mostrar os caminhos, né. Então, é por isso que a gente não leva 100% para blastocisto algumas vezes. E tem aqueles casos em que a gente tem, às vezes, um embrião, 2 embriões. E o melhor lugar para desenvolver um embriãozinho é dentro do útero, né? É a melhor incubadora. Então, se você tem poucos embriões para transferir, o melhor, muitas vezes, é você colocar eles realmente dentro do útero e esperar a gravidez. Sobre a expectativa do paciente, tem 2 casos que eu levo para mim, assim, que eu vejo claramente isso, que a gente tem que realmente personalizar. Um dos casos, o casal queria ter a certeza da gravidez. Eu quero ter o mínimo de frustração possível. Eu quero poder fazer o máximo do tratamento para ter a maior chance de engravidar por transferência embrionária. Então, eles falaram assim, eu quero levar para blastocito, eu quero biopsiar, eu quero ter aquele embriãozinho que tenha uma chance maior de engravidar por transferência. Eu não quero transferir e não ter o risco de engravidar. Então, nesse caso, a gente opta normalmente por levar para blastocito, porque a expectativa desse casal é de não ficar tentando transferir embrião. Ele quer engravidar, mesmo que tenha o risco de não ter embriões no final do processo. Ele prefere não ter embriões do que ter sucessivas chances aí que poderiam ser negativas. E tem um outro casal, que é o oposto, que me colocou na seguinte situação. Eu quero ter pelo menos uma chance de transferir, né? Essa é a chance da minha vida, eu já passei por um desgaste emocional muito grande, eu quero ter pelo menos uma chance. Então, eu não quero correr o risco de perder esses embriões aí no processo, né, do cultivo embrionário. Então, nesses casos, a gente prioriza o congelamento, muitas vezes em D3, para a gente poder dar a chance de transferir, do casal ter a chance de tentar engravidar. Então, basicamente isso. E tem a qualidade embrionária também, né? Quando a gente tem embriões de excelente qualidade em D3, a gente tem uma chance melhor deles chegarem em blastocisto. Quanto melhor a qualidade embrionária, maior o potencial dele continuar o desenvolvimento, maior o potencial dele de virar um bebezinho, de implantar e de engravidar, né? Então, também é um fator de decisão ali. Se a gente tem embriões de má qualidade, muitas vezes a gente não bota eles nesse crivo de desenvolvimento, a gente pode optar por congelar também. Exatamente. E aí, só aqui nos comentários a gente já consegue ver, porque teve gente, né, que comentou, transferi D3, engravidei, transferi Blast, engravidei, tive negativo ou em D3 ou em Blast, e a gente vê que tem realmente, né, os 2 cenários, e por isso que a gente precisa individualizar. E a gente tem algumas situações que marcam a gente, né, na nossa prática, e toda vez que você comenta dessa questão do casal falando eu quero transferir, eu lembro de um casal em que a gente conversando no tratamento, justamente nessa questão, né, de definir D3, blastocisto, e aí a gente optou por transferir no D3 e acabou ela falando para mim, ela falou, olha, eu prefiro ter a sensação de que eu fiz a transferência. Naquele momento, eu estive grávida. Se dali o embriãozinho não quis, não pôde continuar o desenvolvimento, eu tentei, né? Mas eu quero ter a sensação de que eu consegui prover isso para o embriãozinho. E isso me marcou bastante. E é basicamente assim o raciocínio que a gente faz quando a gente pensa em transferir embriões de D3, né? Porque se a gente pensa em tentar potencializar, em tentar levar os embriões para o melhor ambiente possível,
em que a gente tem um número limitado de embriões, a gente tende realmente a levar os embriões para transferência, né, em D3. E o blastocisto ele ficaria mais como uma estratégia da gente tentar refinar um pouquinho mais o cultivo, né, justamente por conta dessa redução esperada que a gente tem. E aí você tocou num ponto que a gente conversou um pouquinho também na última live, que é a respeito da classificação. Quantas dúvidas a gente tem? Eu vi aqui uma pessoa que comentou, olha, eu tenho um blastocisto e ele é 311. E aí as pessoas aqui comentando também, olha, meu embriãozinho de T3 é A e eu tinha outro de outro jeito. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né, na última live. Mas entendendo, né, basicamente como é que funcionaria a classificação, quantos números tem, se é número, se é letra, porque gera bastante dúvida também. E aí, se você puder passar a visão de vocês que estão ali dando essa nota para os embriõezinhos, né? É difícil a gente, às vezes, classificar dentro do laboratório. Tem que ter um olhar muito bom do embriologista, né? Uma padronização muito grande, porque ele é decisivo na escolha da transferência do embrião, né? Que é o que a gente está falando agora. Então, quando a gente tem a decisão se vai levar para D3, para D5, então quem está do lado de fora do laboratório tem que ter a certeza do que a gente está vendo lá dentro. A morfologia nada mais é do que a gente olhar por fora do embrião, né? Não tem nenhum milagre, na verdade, de falar, o embrião ele é de uma morfologia ótima e ele vai ser um bebê nascido, ele vai ser um bebê normal nascido. Na verdade, a gente está vendo só, a gente está classificando para poder dar uma possibilidade de escolher aqueles embriões que têm o maior potencial de engravidar, de virar bebê. É para isso que serve a morfologia. Mas a gente está olhando por fora. E o que a gente está olhando por fora desse embriãozinho, né? A gente está vendo a quantidade de células, a fragmentação, a adesão entre essas células. Então, a gente tem um olhar específico ali sobre algumas características desses momentos de desenvolvimento. E como eu falei, são dois momentos específicos que a gente utiliza normalmente para classificar o embrião, que é o estágio de clivagem e o estágio de blastocisto. O estágio de clivagem, normalmente, a gente classifica no 3º dia, e o blastocisto a gente classifica de 5 do 5º ao 7º dia. Eu separei também um desenho aqui para vocês também entenderem mais ou menos isso. Não é a fotinha do embrião, na verdade, é também mais um desenho. Mas aqui um embriãozinho aqui está colocado como 2º dia, mas se aplica também ao 3º dia. E vocês podem ver aqui embaixo que está colocando como A1 ou o numeral romano. Então, cada local, assim como a doutora Camila colocou mesmo, cada clínica pode optar por uma classificação própria. A gente utiliza o consenso de Istambul, que permite que a gente possa comparar, né, o que acontece com o laboratório na literatura também. Então, o que a gente tem de resultado, a gente pode ter em grande parte das clínicas do mundo, que acabam utilizando o consenso também. Mas dá para a gente converter, dependendo da classificação, a gente consegue converter de uma classificação para outra. Porque o importante, na verdade, nesse estágio de clivagem aqui, é a quantidade de células. Então, aqui a gente está vendo um embriãozinho de 4 células, né? Ele está desenhado, obviamente, mas a gente consegue ver claramente 4 células. A gente vê a fragmentação, que são esses fragmentos aqui, que normalmente são oriundos de células degeneradas. Então, até uma certa quantidade, ele não compromete o desenvolvimento embrionário, e a classificação, às vezes, ela acaba sendo acaba caindo ainda como um A. Às vezes você vê um embriãozinho com pouca fragmentação, ou seja, abaixo de 10% de fragmentação, ele ainda é um embriãozinho A ou 1, no caso, que a gente chama, né? A gente vê a assimetria entre as células. Então, se a gente tem células, né, no caso blastômeros, que são assimétricos, eles caem na classificação também. Então, o que a gente espera de um embriãozinho perfeito no 3º dia, de uma forma bem rápida, né, é que a gente tenha um embriãozinho que tenham células de tamanho iguais, né, que seja homogêneo, né, que o embriãozinho não tenha células de tamanhos diferentes, que não tenha uma fragmentação acima de 10%, ou, dependendo da classificação, acima de 30%. Então, a gente olha a fragmentação dessas células e a quantidade de células também. A gente espera, como eu falei, no embriãozinho de 3º dia aí, de 8 a 16 células. Essa é a classificação para D3. E para blastocisto, a gente olha algumas outras coisas, né? Como o estágio do desenvolvimento. Então, o embriãozinho que está no início, no consenso de Istambul, vai de 1 a 4. A gente usa o 5 para diferenciar a eclosão do blastocisto, mas o embriãozinho de 1, ele está com a cavidade, aqui dá para ver claramente, né? Uma cavitação, porque é um desenho.
No microscópio, como eu falei, a questão de olhar no microscópio é mais difícil da gente observar, precisa de um treinamento do olhar aí para classificar. Eu acho que é bem capaz de que num futuro próximo a gente tenha uma classificação automatizada, que a gente coloque no microscópio, e tem uns softwares aí que eu sei que já tem muitos em desenvolvimento, e que possam classificar os embriões. Espermatozoide já tem, então acho que em breve a gente vai ter isso para embriões também, e vai poder padronizar muito mais entre operadores e laboratórios. Mas voltando à classificação, né, então a gente tem a cavitação inicial, aí aqui a gente tem uma cavidade que ocupa menos de 50%, mas já é maior do que a 1. Então, basicamente, a gente olha o tamanho do blastocisto, a cavitação dele, e a gente classifica aí as duas letras, né? Então, no caso do embrião, de D3 a gente tem duas letras, dois números, na verdade, que é a quantidade de células, então, no caso, se tiver 8 células, é 8, e a gente coloca a segunda para classificar a mesma morfologia. Então, 1 é o melhor. Então, o embrião 8.1 é um embrião de terceiro dia, de ótima qualidade, né? Para exemplificar para vocês. No caso do blastocisto, a gente tem 3 números. O primeiro deles é esse que eu estou mostrando aqui, que é o estágio do desenvolvimento do embrião. Dependendo do horário que a gente está olhando, no 5º dia ou no 6º dia, esse numeral inicial não tem muita validade. O embrião inicial não necessariamente é um embrião ruim. Se você está no início do 5º dia, espera-se que ele esteja no estágio inicial de blastocisto. Mas a gente opta por embriões que têm um estágio mais avançado, né, para transferir. O segundo numeral, né, a gente faz a classificação mesmo da massa celular interna, como eu falei, que é o que vai dar origem ao bebezinho. Então, esse amontoadinho de células aqui, elas têm que ter uma boa adesão, uma quantidade adequada, e a gente classifica de 1 a 3. Então, o embriãozinho, no caso aqui, vamos supor que sejam 4, né, que está nesse estágio de desenvolvimento. 4, 1 é um embrião que tem uma massa celular interna bonita. Se ele for 1 de novo, então 4, 1, 1, ele tem uma massa celular interna ótima e um trofectoderma, um trofoblasto, essas células que compõem o restante do embrião aí que vai dar origem à placenta, também de ótima qualidade. A gente dá prioridade para os embriões de melhor morfologia, que estejam no estágio adequado para aquele momento em que a gente está observando, e morfologicamente melhores em relação ao embriãozinho, a massa celular interna, do que do trofectoderma. Então é mais ou menos isso aí sobre a morfologia. Já aproveitando, então, eu vi aqui a pessoa estava perguntando a respeito de um blastocisto 111, então entra nisso que você comentou, né? Em um estágio um pouquinho mais inicial, mas que ganhou uma notinha excelente ali na partezinha de dentro e na partezinha de fora do blastocisto, né? E o 311 também, um ótimo embriãozinho, né? Em estágio de blastocisto. Bom, esse é um assunto que costuma gerar bastante dúvida mesmo, né? E foi muito legal você ter colocado imagens, facilita da gente conseguir visualizar. A Van tá comentando, né? Adorei. Chegaram algumas perguntas aqui pela caixinha da interrogação. Inclusive, fiquei feliz, que é sinal que vocês acompanham a nossa live de perguntas e respostas, que é sempre pela caixinha da interrogação. E aí eu vou olhar aqui para a gente poder projetar e falar sobre essa questão. Bom, a primeira, então, foi a que você comentou, né? Gostaria de saber sobre as categorias C, D, o blastocisto 311, 322, como entender se é um bom embrião. Fico feliz, então, que a gente conseguiu responder a sua dúvida, já entrando nesse assunto, né? Deixa eu olhar aqui a próxima. Todo mundo elogiando a sua explicação, que bom. E aí, falando, né, a gente entendeu que o embriãozinho realmente tem uma boa morfologia, recebeu ali a classificação, a gente entendeu um pouquinho do congelamento, e aí a gente entra no assunto sobre o descongelamento, né? E aí muita gente tem receio também de descongelar. Será que tem risco de perder o embriãozinho? Como é que eu vou saber que esse embriãozinho realmente é o meu embriãozinho? A gente viu um pouquinho da identificação e a dúvida ali de quando é que a gente descongela esse embriãozinho para transferência. Então, se você puder entrar um pouquinho no assunto para a gente responder também essa dúvida. Legal. Em relação ao prazo, né, especificamente o prazo para iniciar a transferência, não tem um prazo para transferir o embrião, a não ser que a gente chegue ao estágio máximo de desenvolvimento, que é o blastocisto. Né? Como eu falei, depois de um certo estágio de desenvolvimento, a gente precisa transferir esse embrião ou congelá-lo, porque senão ele não vai ter onde implantar, e aí ele não vai ter os nutrientes necessários para desenvolver, e ele vai entrar em apoptose, ele vai morrer. Né? E aí a gente não vai poder fazer nada com esse embriãozinho. Então, o ideal é que a gente
chegue até o quinto ou sétimo dia no máximo de desenvolvimento embrionário. Então, a gente pode transferir depois de um descongelamento, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um embriãozinho no segundo dia. Eu posso descongelar e eu faço a contagem no laboratório para os dias seguintes de desenvolvimento. Eu posso transferir ele em D2, eu posso transferir em D3, D4, D5, D6, até D7, desde que isso, sabendo que, na verdade, de quinto ao sétimo dia, só colocar, deixar bem claro, de quinto ao sétimo dia pode ter alguma perda aí na taxa de gravidez, tá? Então, eu posso descongelar e transferir ele a qualquer momento depois, desde que eu respeite esses 5 dias, 5 a 7 dias de desenvolvimento embrionário, né? Então, a gente no congelamento, a gente identifica tudo, obviamente. A gente sabe em que estágio, em que hora, que momento que esse embrião foi congelado, qual a classificação dele. E a gente espera no descongelamento, obviamente, encontrar a mesma coisa, né? O embriãozinho vai estar parado, ele não vai mais do que aqui. Uma vez que a gente congelou, ele para o desenvolvimento embrionário dele e quando a gente descongela, a gente volta a colocá-lo aí à vida, né? A voltar a desenvolver e continuar clivando e é isso que a gente espera depois que a gente transferir, né? Que ele vire uma pessoa. Então, como se a gente tivesse parado o tempo. Exatamente isso. Então, a gente pode transferir a qualquer momento, desde que a gente respeite esse tempo aí de desenvolvimento. Agora, tem uma particularidade aí do desenvolvimento embrionário, que há uma necessidade da gente adquirir um certo estágio, que é para biópsia embrionária. Então, isso precisa deixar bem claro. Muitas vezes a gente tem um blastocisto, no caso desse exemplo aí do blastocisto 111, é um blastocisto que eu dificilmente conseguiria biopsiá-lo. Não é o estágio adequado para biópsia embrionária. Então, eu preciso que na biópsia o embrião esteja num estágio de blastocisto adequado, que é aquele eclodindo ou eclodido ou próximo à eclosão, para que eu possa tirar uma quantidade de células do trofectoderma, que são aquelas células que dão origem à placenta, e mandar para o laboratório de genética. Então, às vezes, nesses casos, é que a gente vai observar muito embriãozinho, às vezes no sexto dia, no começo do sexto dia, às vezes um pouquinho mais, para que esse embrião chegue nesse estágio de desenvolvimento. Ele tem que ter uma quantidade de células adequada. Eu até botei umas imagens aqui para a gente ter uma ideia, só para vocês verem como é que é, né? Então, aqui, o embriãozinho, esse de terceiro dia, ele é biopsiável se a gente fizesse biópsia em D3. Hoje em dia já não faz mais. Esse aqui é um blastocisto bonitão. Aqui a gente já tem um embriãozinho cheio de fragmentação. Isso aqui é imagem real, viu, gente? Isso aqui não é fotinha, não é desenho, não. Isso aqui é embrião de verdade. Então é isso que a gente observa, né? Só que são embriões fáceis de classificar. Eles colocaram justamente porque são fáceis, tá vendo? Que as células, elas estão do mesmo tamanho, não tem fragmentação, é um embrião bonitão. Esse aqui também é um blastocisto que está bem bonito. Aqui a gente já vê um embriãozinho cheio de fragmentação, a diferença. Ó, visualmente dá para entender, mais ou menos, que a gente tem um embriãozinho de má qualidade. Esse é um embrião não biopsiável, ele está com uma quantidade de células de fragmentação muito alta, né? Uma morfologia péssima. E aqui é a mesma coisa, é um blastocisto que não tem condições de ser biopsiado, e aqui é a mesma coisa, blastocistos que não têm condições de biopsiar. Então, é a única situação em que a gente precisa priorizar o estágio de desenvolvimento do embrião. Sobre a identificação, você chegou a falar, doutora? Quer falar um pouquinho sobre essa sobre segurança da identificação dos embriões, a identificação das palhetas? Como é que se sabe que aquele embriãozinho que foi colocado ali, não sei se já foi falado ou se em algum momento vai falar, mas se quiser puxar depois... Na verdade, eu ia ler essa pergunta mesmo, porque você falou, né, sobre essa questão da classificação, do congelamento, descongelamento e da biópsia. E aí a pessoa perguntou sobre destino de embrião aneuploide, sobre como é que funciona o descarte de embriãozinho, se ela pensar em descartar, e como é que sabe que aquele embriãozinho que está descartando é daquela paciente, né? Bom, e muita gente comentando aqui que não sabia dessas informações, que legal, né? Que a gente vai podendo esclarecer e acalmar essas etapas que geram mais dúvida, né? Com relação à identificação, vou falar para vocês uma coisa que eu lembro que me marcou bastante também, quando numa dessas reuniões, né, de controle de qualidade do Quimentum, né, a gente apresentando ali os protocolos de segurança, e o Marcelo comentou, olha, os pacientes a gente consegue checar, né, eu sou a Maria a gente vai fazer seu ultrassom, o embriãozinho a gente não consegue mais, né, o óvulo, o espermatozoide. Então, a partir do momento em que tudo entra no laboratório, a gente precisa do máximo de identificação e de segurança possível, né? E é por isso que tudo sempre só entra com essa identificação, né? Desde plaquinha de coleta, mesmo que seja para fazer um exame, né? Um exame de espermograma, a coleta dos óvulos. Quem já entrou na clínica, acho que já passa da porta e já fala, eu sou a Maria, nasci no dia tal, porque já acostumou, né? Com essa checagem de identidade, e tudo isso passa também para o laboratório. Então, o laboratório vai checar em todas
as plaquinhas de cultivo em todas as paletinhas, né? A identificação tem um espacinho ali, né? Para aparecer a identificação, as iniciais, número do prontuário. Então dá para a gente fazer essa rastreabilidade, né, Marcelo? É isso mesmo. No laboratório a gente trabalha com um paciente por vez e a identificação em todos os locais onde a gente tem as células desse paciente, né? Então isso é de praxe, né? Isso acontece em todos os laboratórios, mas especialmente no nosso laboratório a gente zela muito pela identificação do paciente. É uma das atividades mais importantes que a gente tem, que a gente coloca, né? De treinamento da equipe e tudo mais. Então, quem já passou pela coleta já deve ter sido questionado aí pelo seu nome, né, pelo embriologista do local. Então, a gente faz a mesma coisa, né? Como a doutora colocou, a gente tem a identificação do paciente perguntando para o paciente, mas no caso a célula não fala o nome dela. Mas a gente tem identificação na placa, a gente tem identificação no tubo, a gente processa esse material somente numa bancada só. E a gente identifica tudo, né? Então, é como ela falou mesmo, né? Na paletinha a gente coloca a identificação e a gente usa uma identificação que não dá para ser copiada, ela é alfanumérica. A gente utiliza o nome do paciente, o número do prontuário, a data de nascimento. Então, isso permite com que a gente tenha somente uma paciente por aquela célula. E a gente identifica embrião por embrião, né? Em alguns casos, a gente faz o cultivo em conjunto. Então, a gente não diferencia, dependendo da situação, a gente não diferencia embrião por embrião. A gente tem o cultivo em conjunto, por exemplo, até o terceiro dia, até o quinto dia, na maior parte das vezes, mas quando a gente tem biópsia embrionária, a gente já separa esses embriões, mas dentro da mesma placa, né? Então, a placa ela é identificada e as gotas, a gente tem a numeração delas e a gente utiliza cada gota para cada embrião. No caso da biópsia, a gente tem que ter a rastreabilidade daquele embrião, que foi o embrião 1, eu mandei para o laboratório de genética, aquela amostra, eu quero saber se aquele embrião é afetado ou não e tal. E no caso do congelamento, a gente identifica as paletas para a gente congelar aqueles que a gente tem a anotação. Então, o embriãozinho na paleta A, paleta 1, paleta A gente sabe que é aquele que a gente anotou lá. Agora, normalmente, a gente congela na mesma paleta, a gente tem congelamento de mais de um embrião. A gente pode congelar, normalmente a gente congela 2 embriões por paleta, né? Porque é a quantidade normal que a gente costuma descongelar e transferir. Mas em alguns casos a gente coloca também de forma individualizada, um embriãozinho por paleta. Então depende de cada caso, dos embriões que a gente tem. A gente tem uma quantidade muito pequena de embriões, a gente acaba congelando, às vezes individualmente. Então é uma decisão do laboratório, né? Mas que permite que a gente possa numerar as palhetas. Então a gente consegue rastrear esses embriões para fazer o que a gente quiser depois, né? No caso, se for para descartar esses embriões, no caso do casal não quiser mais, a gente consegue ir naquela documentação, então tem todos os arquivos, tanto no prontuário eletrônico quanto físico, e a gente consegue buscar no botijão, porque os botijões também têm caçapas numeradas, os botijões são numerados, a gente tem mais de 10 botijões, então a gente sabe, ó, no botijão 1, na caçapa 2, na RAC identificada com o nome, número do prontuário, data de nascimento e a data do procedimento, a gente sabe que tem aqueles embriões que a gente está buscando e aquela paletinha, quando a gente vai no nitrogênio, está numerada também do jeito que ficou. E a gente pode dar destino àquele embrião, seja descongelar para transferir, descongelar para doar para outros casais, para fazer o que a gente quiser. Então a gente consegue rastrear todos os embriões do laboratório. Só para mostrar para vocês, já que eu tô com a palhetinha aqui, ela tem um espacinho, né? Para a gente poder, para o laboratório, justamente escrever todas essas informações. E aí é assim que eles vão controlar e saber, ter certeza que são seus embriões. Pode ter certeza disso. Fora que na hora da transferência você vai ouvir seu nome quase como uma chamada também, né? Nome completo, para a gente poder confirmar mais uma vez, para você ter certeza que a gente já fez essa confirmação várias outras vezes. Muita gente aqui elogiando a live. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E a Carol comentou que está amando os desenhos para as explicações. Eu vou abrir mais vezes a votação para todo mundo votar, para você participar mais vezes também. E a Carol perguntou: os embriões ficam em ambiente com música clássica mesmo? Sim, Carol. É verdade. O Marcelo pode comentar um pouquinho mais sobre essa questão, mas eles ficam super bem cuidados lá, melhores que nós, enquanto a gente está aqui se programando para a transferência deles, né? É uma questão de carinho, né, com o que a gente faz, porque não tem comprovação científica, obviamente, que aquelas células que estão congeladas, né, que estão com seu desenvolvimento parado, que eles estão ouvindo, não tem uma estrutura que permita o embrião
ouvir, né? Não tem um ouvido nem nada, não tem células diferenciadas ainda para esse ponto. Mas representa para a gente, especialmente para a equipe, para quem trabalhando ali, é uma lembrança constante do carinho que a gente tem pelo trabalho que a gente tem, pelas pessoas que estão fora, por todos os pacientes que têm a expectativa de ter seu sonho. A gente uma lembrança de que a gente realmente precisa ter esse carinho constante por aquelas células. Como foi colocado aqui, né, o termo berçário, para deixar menos frio realmente o laboratório, porque a gente lá dentro, muitas vezes a gente lida só com a célula ali, né? A gente está ali na bancada e a gente, às vezes, pode, em algum momento, esquecer que tem do lado de fora pessoas realmente, né? Que são pessoas que estão vivendo os seus sonhos aí da expectativa da maternidade. Então, a gente faz questão de trazer para o acolhimento que você tem na clínica, porque também vocês têm música na recepção, tem música na hora da coleta de óvulo, tem música na transferência. Então, a gente leva isso para dentro do laboratório, para essas células também, esse carinho, para lembrar a gente que a gente tem que ter tem que ser o mais humano possível, né? Tem que ter um carinho em todos os momentos aí dessa jornada de vocês. É isso mesmo. Lid, muito obrigada pela sua mensagem, pelo seu carinho. Vocês também são muito especiais, viu? A Daia também representando o laboratório. A Niedia tá amando a live. Que bom e que bom ter você aqui também. Boa noite, Mar, a Van e a Maria Luísa comentando. Ótima aula de biologia, amo. Que bom, fico muito feliz que vocês estão aproveitando bastante também. Todo mundo ansioso pela data do beta. E a Adri, quem aqui tá com saudade de ver a Adri na clínica? Sempre sorridente, né? Sempre animada para levar também essa luz, essa animação para os nossos dias, né? Fazendo os bebês mais lindos desse Brasil. Gostei. E Ana Paula, não vejo a hora da minha segunda tentativa. Tenho certeza que vai dar certo da segunda chance. Amém, Ana. Fiquei muito feliz que você apareceu aqui. Eu vi o seu oi mais cedo. Estava aqui assistindo a explicação do Dr. Marcelo, mas fiquei muito feliz que vocês puderam entrar também. Bom, entramos então um pouquinho nessa questão, né? Da identificação dos embriõezinhos, do processo do descongelamento. E só para a gente responder toda a dúvida que essa pessoa tinha colocado na caixinha, além dessa questão de como saber qual embrião é de quem, ela perguntou a respeito do descarte de embriõezinhos, como funciona, você acabou já comentando um pouquinho, né? Sempre que a gente vai fazer, pessoal, qualquer procedimento, a gente precisa de um termo de consentimento, a gente precisa registrar, né? Primeiro, de que o paciente quer realmente fazer o tratamento, e segundo, porque se a gente vai manipular qualquer material biológico, a gente precisa ter ali registrado o que a gente vai fazer com esse material, né? Então, será que o paciente autoriza congelar óvulos, autoriza congelar espermatozoides, congelar embriões? Até quantos embriões a gente pensa em transferir? Qual vai ser o destino desses embriões? Então, tudo isso a gente assina previamente num termo de consentimento. Um possível, né, caminho para os embriõezinhos excedentes é o descarte, mas a gente pode lembrar que a gente pode também ou doar para pesquisa, que ainda é um pouco mais difícil, mas a gente pode também doar para outro casal de forma anônima, né? E possibilitar com isso a adoção de embriões, que a gente recebeu bastante perguntas sobre isso. A gente está estudando até a possibilidade de fazer uma live mais sobre esse assunto de adoção de embriões também, que é um tema muito importante da gente abordar. E para a gente entender, então, o descarte, se o casal opta, Marcelo, pelo descarte, é um procedimento simples, né? Desde que assinadas as documentações e que a gente cumpra, né, os pré-requisitos, né? Isso. O laboratório a gente tem que ter toda a certeza de que isso vai acontecer. Então, chega para a gente como se fosse uma orientação lá da parte médica, né? Orientando também, todo identificado, que aquele material vai ser descartado, mas não existe nenhum segredo para isso, né? A gente faz o descarte como se fosse um descongelamento, só que a gente não prossegue, né, com a transferência desse embrião. A gente só retira e faz o descarte. Exatamente. Bastante Pode falar, mas Marcelo, desculpa. Embrião é interessante que a gente tenha realmente mais uma live falando sobre isso, porque é um tema bem legal, né? Porque realmente tem muita gente que não tem a possibilidade de ter esse embriãozinho, né? Que passa às vezes pelo tratamento, mas não consegue formar. Às vezes tem até óvulo colhido e tal, mas acaba não tendo um embriãozinho pronto e pode utilizar da adoção de embriões. A gente fala muito sobre ovodoação, né? Que é o óvulo doado, mas o embriãozinho pronto também ele pode ser destinado para outros casais. Então é muito bom que isso possa acontecer também.
E às vezes é até interessante psicologicamente para quem está ali optando pela não utilização daquele embrião, né? Entregar esse embriãozinho para um outro casal que possa transferir e ter uma chance aí de poder engravidar. Quero aproveitar que você estava falando da equipe, né? Quem da equipe aí assistindo a gente, quero agradecer a presença da equipe que está assistindo a gente aqui, a Daia, que está aí, que logou para ver a gente, que fez um comentário aí, que é uma das embriologistas lá do laboratório, mandando um abração para ela, e para a Adri, para a Júlia, obrigado, pessoal, de vocês estarem assistindo a gente aí, sempre a equipe também dando um apoio e ajudando todo mundo aí a tirar suas dúvidas até fora do horário de expediente. Mandar um beijão também para você. Que legal. Fora pro tanto de mamãe que apareceu aqui que continua acompanhando a gente, né? Já vivenciou a transferência, hoje já estão curtindo ou a gravidez ou o bebezinho nascido. A AP comentou, somos imensamente gratos à Ceferp. Hoje temos nosso sonho realizado. Ravi está com 3 meses. E, gente, eu vou falar isso toda vez que passa muito rápido, né? Quando a gente vê, já estão ali apontando, quando vê, já nasceram. A Débora, tá chegando minha hora, logo, logo. Ele tá aí só me esperando. Saudades, doutora Camila. Bom, Dé, você viu que ele tá muito bem cuidadinho. Mas, se Deus quiser, em breve chega, né? O momento de vocês se reencontrarem, né? Pra, se Deus quiser, a gente virar essa página também, né? Adri comentando, todo mundo agora mandando muito coraçãozinho com seu agradecimento, Marcelo. A Adriele tá aí também. A Adriele é outra embriologista da gente também. E ela entrou e tá aqui com a gente desde o começo da live, viu? Amanhã tem que acordar cedinho pro laboratório. Bem cedo, gente. Se vocês acham que o laboratório não trabalha de final de semana, o laboratório vai de segunda a segunda, de dia, de noite, porque embriãozinho não tem hora, né? Todos os dias. Ai, pois é. Bom, Marcelo, a gente acabou estendendo um pouquinho mais o horário, porque o assunto é muito bom, a gente vai falando bastante sobre isso, a gente teve ali alguns contratempos no começo da live, né? Então, queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, se você quer deixar algum recado para quem está acompanhando aqui a gente, todo mundo que está comentando que está sonhando que em breve chegue, né, o momento da transferência. E se Deus quiser, vai dar certo sim. Eu quero. A gente falou, eu vou só finalizar com mais um vídeo. Eu separei mais alguns, mas eu vou mostrar um aqui que é a gente falou bastante de desenvolvimento embrionário, morfologia. Separei um embriãozinho em desenvolvimento aqui, um embriãozinho de verdade. Eu só tô com um comentário na minha frente aqui, eu não sei tirar. Não sei se é você que tira, se eu que tiro. Você consegue tirar? Não. Deixa eu descobrir aqui. Deixa eu descobrir se a gente consegue desabilitar. Na hora que eu mostrar aqui. Acho que vai aparecer. Eu vou desativar então os comentários, pessoal, só para poder aparecer o vídeo, tá? Depois eu reativo antes da gente encerrar. Pronto, desativei. Não, tá aparecendo um comentário específico aqui. Não sei se é só para mim, então. Então provavelmente é. Não tem o xizinho pra gente fechar, né? Então tá bom. Não tá. Vou mostrar então o desenvolvimento do embriãozinho, então, para fechar aqui, de D3 a D5. Em time-lapse, que é uma montagem de um vídeo a partir de fotos tiradas dentro das incubadoras de desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente vê o embriãozinho crescendo, né, meio que no seu tempo mesmo, né? São várias fotos na sequência. Aqui a gente tinha um embriãozinho de D3, uma mórula, a gente vê as células se compactando. É um videozinho um pouquinho demorado, porque são várias fotos, né, que formam. E a formação do blastocisto, aquela cavitação que eu falei, um blastocisto inicial. Aí ele tem esse movimento de expansão e contração, que é normal dele. Ele vai crescendo, depois ele contrai de novo. Aqui a gente tem a massa celular interna, que vai dar origem ao bebezinho. Ele contrai de novo e ele expande várias vezes, até romper. A zona pelúcida ficou fininha. Ele rompe a zona pelúcida. Eclode, que a gente chama, né, que sai dessa casquinha ele vai fazendo esse movimento de contração e expansão, que é normal, de novo. Eclodiu. E daqui, ele sai da zona pelúcida, ele nem aparece de tão grande que ele fica. E daqui a gente espera que ele implante,
né? A gente transfira, que ele implante, né, no endométrio e que vire um bebezinho e depois venha visitar a gente. Não esquecer da gente também. Quem tiver aí que já tenha tido já sucesso com a gente, que tenha bebezinho, a gente fica muito feliz também quando aparecem vocês lá na clínica, mostrando o resultado, né? A gente fica muito feliz. Isso mesmo. Fica, né? O tanto de foto que a gente tem dos resultados aí, que são esses bebezinhos aí, esses sonhos tão esperados. Isso mesmo. Gente, com esse vídeo maravilhoso, a gente vai encerrar a live. Faltam 15 segundos para acabar o tempo da live. Agradeço de coração a participação de vocês e o carinho. E a gente se vê nas próximas.